Bom, pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso gratuito de Introdução à Química Orgânica. No capítulo 1, vamos hoje discutir sobre compostos orgânicos, o que é a química orgânica e ligação covalente. Para começarmos a química orgânica, tem que estar bem claro para você. Se você já sabe, ótimo. Se não, você não pode esquecer desse detalhe. Todo composto orgânico contém carbono, mas nem todo composto que contém carbono é orgânico. Porque como assim? Aquele composto, ele tem carbono? Tem. Não podemos afirmar que ele é orgânico só pelo fato de ter carbono. Há substâncias inorgânicas que contêm carbono. Então, todo composto orgânico tem carbono? Tem. Se a afirmação diz ele é orgânico, então obrigatoriamente há carbono naquele composto. Mas tem carbono naquele composto, ele é orgânico? Não podemos afirmar. Então não esqueça desse detalhe durante todo o curso. Eu vou frisar para você aqui para não esquecer. O que é a química orgânica? A química orgânica é classificada hoje como o ramo da química que estuda os compostos que possuem carbono. Lembre-se da afirmação anterior. Nem todo composto que contém carbono é orgânico. Esses compostos que possuem carbono são chamados os compostos orgânicos, que há cerca de 200 anos atrás, essa expressão surgiu para se referir a substâncias produzidas por organismos vivos. Hoje em dia, não se utiliza mais essa expressão compostos orgânicos para se referir a substâncias produzidas por organismos vivos, pois hoje os compostos orgânicos são compostos que possuem carbono e são produzidos por organismos vivos ou não. Já com essa afirmação, eu deixo aqui para você pesquisar e fazer um resumo em seu caderno sobre a teoria da força vital. As substâncias são divididas em orgânicas e inorgânicas, como metano, CH4, etano, C2H6, eteno, C2H4, etino, C2H2 e aqui abaixo a fórmula molecular do eteno, C2H4. As substâncias inorgânicas, nós temos aqui dois exemplos, com e sem carbono. Sem carbono é uma substância inorgânica, tranquilo, sem maiores problemas, como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Este H2SO4 não possui carbono, tranquilo. Porém, o dióxido de carbono, muito conhecido aí, o CO2, possui carbono. Ah, ele é orgânico? Não, é uma substância inorgânica que possui carbono. Por isso, não podemos afirmar que só pelo fato de ter carbono ele é orgânico. Temos também o ácido cianídrico, HCN, possui carbono. Marcou orgânico, está errado. Possui carbono, mas não é orgânico. E agora vamos falar sobre a ligação covalente, que consiste no compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento de elétrons está diretamente relacionado à camada de valência e à regra do octeto. E irá depender da posição do elemento na tabela periódica. Iremos utilizar a fórmula de Lewis. Para quem não está lembrado ou ainda não estudou, a camada de valência é a camada mais externa na distribuição eletrônica, mas deixa isso para depois, nesse assunto. A regra do octeto consiste em que o átomo precisa ter 8 elétrons para ser estável. Então, por exemplo, o átomo do carbono possui 4 elétrons na sua camada de valência. Para ele se estabilizar, precisa de 8. Então, ele vai compartilhar esses 4 elétrons com mais outro composto e receber 4 elétrons para ir formar seus 8 elétrons na camada de valência. Na próxima tela, você vai ver isso certinho e nunca mais vai esquecer. Vejamos agora substâncias que há ligação do tipo covalente. Bem simples aqui para você aprender e não esquecer. Vamos utilizar os elementos hidrogênio e oxigênio. Como nós conhecemos, a água, H2O. Como vamos representar essa substância com a ligação covalente? Vamos ver.
O hidrogênio, ele está no grupo 1 e apresenta um elétron na camada de valência. Então, vamos pegar aqui, fazer um hidrogênio e ele possui um elétron na sua camada de valência. Outro hidrogênio e um elétron na sua camada de valência, pois aqui nós temos 2 hidrogênios. Nós vamos ter um oxigênio. Quando a gente for ver, o oxigênio está no grupo 16 e apresenta 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência. Vamos fazer o compartilhamento de elétrons. Lembre-se, eles precisam se estabilizar. O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência, então ele vai fazer um compartilhamento. O oxigênio, a gente tem 6 elétrons na camada de valência, a gente precisa de 2. Vamos compartilhar esse daqui com esse. Pegou, já era. 2 para cada, né? Ou seja, o hidrogênio que tinha 1, agora tem 2. E esse com esse formou a molécula da água, H2O. Agora, se a gente for contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, 7, 8. O oxigênio está completo, 8 elétrons, está estável. O hidrogênio só precisa de 1, ou seja, ele já tem 1, com mais 1 do oxigênio, 2. Esse hidrogênio, a mesma coisa. Agora, vamos para os elementos carbono e oxigênio. Vamos utilizar aqui o dióxido de carbono, CO2. Então, vamos desenhar aqui 2 oxigênios e 1 carbono. Nós já vimos que o oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos desenhar 6 elétrons na camada de valência. 5, 6. 1, eita, esse é grande, viu? É gordo. 4, 5, 6. O carbono, ele está no grupo 14 e apresenta 4 elétrons na sua camada de valência. 3, 4. E agora vamos fazer a ligação do tipo covalente, que é o que? Compartilhamento de elétrons. Se eu tenho 1 e você tem 1, nós temos 2. Então, o carbono possui 4 elétrons. Ele precisa de quanto para formar? 8, precisa de 4. Então, vamos pegar esse elétron aqui do oxigênio. Tem mais 3 elétrons sozinhos aqui. Vamos pegar esse gordinho aqui do outro oxigênio. Esse lá longe, não importa a distância, para quem quer alguma coisa. E outro elétron lá longe. Ok. Vamos agora contar para ver se realmente está funcionando aqui. Inicialmente, o carbono tinha 4 elétrons. Vamos pegar outra cor aqui. Tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Ele compartilhou seus 4 elétrons com esses 2 oxigênios. Então, ele ganhou 1, 2, 3, 4. Não é ganhado, é compartilhado. Agora, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono está estável, com 8 elétrons. Agora, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele compartilhou somente 2. Então, ele está com 2 a mais compartilhados, sacou? Então, 6, 7, 8 aqui do carbono e esse oxigênio a mesma coisa. Ele possui 6 com 7, 8 do outro carbono e assim a molécula do dióxido de carbono está estável com 8 elétrons. Substâncias moleculares. Quando os átomos se unem por ligações covalentes, formam moléculas, que foi o que a gente acabou de fazer. Compartilhamento de elétrons. Lembre-se, ligações covalentes, compartilhamento de elétrons. Chamamos as substâncias moleculares aquelas formadas por moléculas. Algumas substâncias moleculares são gasosas nas condições ambientes. Outras são líquidas ou sólidas. As moléculas são tridimensionais e a disposição dos seus átomos no espaço é denominado geometria molecular, assunto mais para frente. Aqui embaixo nós temos o modelo molecular da molécula da água e a molécula do metano, CH4 e H2O. É conveniente representar essas moléculas dessa forma para mostrar onde o átomo está, em cima, embaixo. Mas esse assunto bem mais para frente, ok? Então, essa foi a aula 1, te vejo na aula 2.